Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Ana Giralbano, dia 14 de setembro de 2024. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que diminua. Hoje é um sábado aqui em São Paulo, né? E como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entra na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo sem ter confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida daquele irmão, daquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar indo de encontro, se tiver alguém lutado, que o Senhor possa estar consolando, se tiver alguém triste, que o Senhor possa estar alegrando. É o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra que a gente vai estar meditando hoje está em Lucas 8. A gente está numa maratona, né? Dos evangelhos sinóticos, e agora a gente já está em Lucas, tá? E vamos que vamos, tá bom? A parábola do semeador. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doença. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e, quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outras ainda caiu em boa terra e cresceu e deu boa colheita, e 100 por um. Dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significa aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábola, para que vendo não veja e ouvindo não entenda. Este é o significado da palavra. A semente, a palavra de Deus, as que caíram à beira do caminho são as que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não seja salvo. As que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caem entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são as que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, retêm e dão frutos com perseverança. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, de raço de comunai, neste dia, para estar ministrando, para estar passando para o teu povo, somente para mim, Pai, que necessito muito da tua palavra, Senhor, como eu preciso. Oh, xarabalaçu de comunai. Deus, fala comigo, fala com teu povo, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Nessa palavra, a gente vai ver que a palavra do semeador. Jesus, né, quando ele falava em parábolas, ele falava assim, como é que eu posso dizer? A parábola era um mistério, tá? Era um mistério que só entendia, né, quem estava ligado no reino dos céus, tá? É como se fosse uma maneira dele se resguardar, tá, dos fariseus, dos sacerdotes que queriam persegui-lo para matá-lo. Porque aí com a parábola, eles não tinham como pegar Jesus pela palavra, tá? Jesus queria falar assim, seus mentirosos, ladrões, então ele usava a parábola. Então não seria algo direto, tá bom? Não seria tipo uma difamação e calúnia no dia de hoje. Então vamos. Então diz assim, parábola do semeador. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Que Jesus, ele proclamava as boas novas do reino, ele proclamava a salvação, né? E boa parte dessas pregações, elas eram pregadas nas sinagogas. Então Jesus, ele proclamava
as boas novas. Então, era uma maneira, né, dele mostrar ao povo que eles precisavam, né, se arrepender. E então diz assim, e quem estava com ele? Sempre os 12 sempre estavam com Jesus aprendendo do mestre. Então isso é muito importante, na Ramanassuda, como a gente tem que aprender do mestre, da própria vida, da verdadeira fonte que é Jesus, né? Jesus é a fonte de vida, tá bom? Nele há águas que faz com que a gente venha se saciar eternamente. As águas de Jesus, ela transborda, né? Então é tremendo, igreja, né? Então a gente precisa dessa água viva, né? Fluir, né? Como ele falou para a mulher de Samaria ali em João 4, né? Mulher, se tu soubesse quem te pede água, né? Então a gente precisa, eu preciso muito dessa água. Gente, como eu tô precisando, olha, e muito. Mesmo pregando, mesmo andando com Jesus, tem hora que a gente precisa. É tanta luta que se a gente não tiver no caminho do Senhor, a gente não aguenta. A igreja é muita coisa, muita coisa. Tem dia que a gente tá assim, é pela fé, é Jesus carregando no colo, porque não é fácil. E a gente vê aqui, também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito malignos e doenças, Maria chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana, e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentar o ministério de Jesus. Então, essas mulheres, né, elas ajudavam a sustentar o ministério de Jesus. Então, o ministério de Jesus era um ministério grande, tá? Mas Jesus, ele não explorava ninguém. Elas ajudavam voluntariamente, elas tinham prazer. Então, aleluia, glória a Deus, né? Elas viam os milagres, por isso ela via a necessidade de ajudar, né? De Jesus ser sustentado na obra. Porque acontece o quê? O ministério de Jesus, assim, o filho do homem não tem aonde dormir. Jesus não tinha palácio, Jesus não tinha casa, não tinha carro, não tinha, né? Não eram das sinagogas, né? Então ele fazia um serviço, vamos dizer assim, uma missão de alcançar as almas, né? E essas mulheres, ele como missionário, ela via no trabalho de Jesus, né? Elas faziam com gratidão, tá? Então isso é tremendo, a gente ofertar na vida daqueles que faz a obra do Senhor. Igreja, tem gente que faz a obra do Senhor com amor, e tem gente que faz por enriquecimento, que tem um monte aí, né? Que acha que a gente tem que sustentar o ministério deles, né? Infelizmente. E assim, reunidos-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades. Então, vinha gente de muitos lugares, né? Ele contou a parábola. O semeador saiu a semear enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu comeram. Então, o que acontece, né? O que acontece? Quando Jesus ele fala dessa parábola, né? Ele deixa bem claro que a parte da semente caiu aonde? À beira do caminho, tá? Ao cair à beira do caminho, ou seja, ela foi pisada e as aves do céu comeram. Então, ela não teve raiz, tá? Não foi algo que teve raiz, ela caiu, né, ali fora do caminho, tá? Então, onde as pessoas passavam, e não era uma terra boa, tá? Era uma terra dura, que era difícil da semente vingar. Então, a gente vê, igreja, que muitas pessoas vêm na igreja, recebe a palavra e muitas não ficam, tá bom? Porque não é fácil seguir Jesus, tá? E muita gente não quer deixar. Eu gosto de pagode, eu gosto disso, eu gosto de forró. Muitos não querem deixar. Eu gosto do adultério, eu gosto da mentira, eu gosto do roubo. Não quer deixar. Eu gosto de roubar, eu gosto de enganar. Não quer deixar. Você tá entendendo? Porque essas coisas, conforme a gente vai andando com Jesus, essas coisas, automaticamente elas vão saindo. Quando você percebe, você já não tá mais fazendo esses tipos de coisa. Por quê? Porque é algo natural. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. Mas às vezes a pessoa fica tão angustiada. Eu não quero deixar disso. Eu não quero deixar meus amigos. Eu não quero... Então, pra ela não é legal. Porque ela gosta de ficar no meio das rodas escarnecedores. Ela quer ficar mentindo. Então, ela não aguenta. Então, é uma terra dura. Uma terra que não quer receber. Então, essa é a terra. Então, parte dela caiu sob pedras. E quando germinou, as plantas secaram. Porque não havia umidade. Então,
tinha vontade, tá? Ela não tinha vontade, não tava com vontade de estar ali na presença do Senhor. E aí, continuando, secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra e cresceu e deu boa colheita. Então, tem os tipos de terra, tá? Sob pedra. Por quê? Porque a pedra ela tem uma camada fina no solo, tá bom? E rochas em cima. Então, ela não é úmida, tá? Então, ela se evapora rapidamente. Então, a semente ela não tem como germinar. Mas quando ela cai numa terra boa, então o que acontece? Né? Ela vai porque a terra é boa, ela é úmida, ela faz com que a semente cresça, entendeu? Então isso ela aumenta a quantidade, a qualidade do solo é boa, né? E com isso ela germina. Então esse é um ouvinte, é uma pessoa que vai na igreja e consegue ouvir a palavra fica ali remoendo. E aí a gente entende depois que não é a gente que muda, é o Espírito Santo de Deus que vai nos mudando. Igreja, eu tenho 24 anos, né? Pela misericórdia que eu sirvo a Cristo. Que eu ouvi a palavra pela primeira vez. De lá para cá, a igreja... Nossa, mas foram tantas coisas na minha vida que foi tirada, ainda tá sendo. Mas assim, demorou 5 anos para mim parar de fumar. Então, coisas assim, Deus foi tirando pessoas da minha vida, foi tirando comportamento. Eu gostava muito de assistir novela. Não tô falando que é pecado, tá? Mas eu tô falando de mim. E aí, quando eu vi, já não assistia mais novela. Então, assim, são coisas que vai acontecendo no decorrer que você nem percebe. Coisas que eu gostava de fazer, que eu não faço mais. Porque automaticamente vai saindo. Por quê? Porque não é mais legal, né? Mas, assim, foi de um dia pra noite? Não. Demorou um tempo, né? E ali a gente buscando a palavra, a gente lendo, orando, vai aprendendo a jejuar, a meditar. Aí a gente vai vendo, aí Deus vai usando, vai falando. Mas por isso você tá isento de passar por dificuldades? Não, não tá, tá? De passar por tribulação? Não, não tá. De ser afrontado? Não, não tá. De ser perseguido? Não, não tá. Gente, a gente não fica isento de nada. Mas a gente sabe que a gente tem um Jesus que tá conosco. Tem dia que a gente tá triste? Tá. Hoje é um dia que eu tô triste. Tô triste, sabe? Aquele dia que eu tô... Que é tanta coisa, igreja, que tem dia que a gente tá chateado. Tem dia que a gente tá desanimado. Ai, é igual quando eu ouço alguém falar assim, ai, vem pra Cristo que você não vai ter mais problema. Mas que cabra velho mentiroso é esse, gente? Como é que pode? Quando você vai pra Cristo, aí que você adquire problema, porque o diabo, ele fica furioso. Mas você tem que perseverar, né? Então, a gente vê que é tremendo. E aí ele vem assim, tendo dito isso, exclamou, aquele que tem ouvido para ouvir, ouças, tá? Seus discípulos perguntaram-lhe o que significa aquela palavra. Ele disse, a você foi dado conhecimento do mistério do reino, mas aos outros falo por parábola para que vendo não veja e ouvindo não entenda. Mas por que Jesus faz isso? Por quê, né? Porque tinha muito, a gente acabei de falar também, né? Que tinha muito fariseu, tinha aquele povo que queria pegar Jesus a todo custo. Então, quando Jesus falava por parábola, eles, tipo assim, alguns conseguiam perceber que era deles que estava falando, mas eles não conseguiam acusar Jesus, tá? Era uma maneira de Jesus falar o que ele tinha que falar, sem ter a tua palavra distorcida, tá? Por isso que, né, os discípulos compreendiam e outros não, tá? Porque é um mistério do reino de Deus. É um mistério o reino de Deus. O reino de Deus é um mistério e é revelado a quem Deus quer. O reino de Deus é um mistério. Ai, eu fico falando e fico escrevendo. Este é o significado da parábola. A semente é o que é a palavra de Deus. Tremendo, tá bom? Vou falar aqui, ó. Este é o significado da palavra. A semente é a palavra de Deus. As que caem à beira do caminho são os que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e sejam salvos. Então é isso que o diabo ele quer, sempre tirar ali, roubar a palavra de Deus na minha vida. E muitos, né, na sua vida, acabam deixando que isso aconteça. E aí Jesus vem dizer assim, e as que caem sobre pedra são as que recebem a palavra com alegria quando ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. Então, o que acontece?
Aí Jesus diz aqui também, e as que caíram entre os espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Quantas pessoas estão na igreja, ouve a palavra, aí começa a vir a dificuldade. Igreja, a dificuldade ela vem, a gente fica triste, fica, a gente fica chateado, fica, tá? Eu tô passando um momento de dificuldade. Meu esposo tá desempregado, tá difícil, né? Tem hora que eu fico me questionando, eu falo, ai, Senhor, até quando, tal. Mas assim, mas eu sei que é algo passageiro. Você tá entendendo? Porque Deus, ele tá no controle. Tudo pertence a Deus. Tem faltado? Não, não tem. Deus tem enviado a providência? Tem enviado. Porque o Senhor falou comigo, enquanto você faz a minha obra, eu envio a providência. Pronto. E quando eu faço a live aqui, eu tô fazendo a obra de Deus, tá? É uma maneira de eu fazer a obra de Deus, né? Então, assim, a missionária Nadir faz a obra pregando. Eu prego. Eu não sou de pregar muito fora. As pessoas me chamam um pouco. Tem época que quase todo dia tem agenda, mas tem época que não. Então, Deus, ele deu essa estratégia, né? Se eu tá fazendo as lives, tá pregando a palavra. Pra mim, tá trabalhando no reino. Então, enquanto eu trabalho, Deus envia a providência. Deus prepara situações, né? Às vezes fala, oh, nossa, eu nem esperava e Deus enviou. As contas desse mês estão pagas, glória a Deus. Deus enviou a providência. Eu até surpreendi, né? Com o Tijonte. Tava esperando um valor X. Deus, falei, nossa, acho que vai ser uns R$ 500, né? Nessa faixa. Aí Deus mandou 2.000, entendeu? É assim. Aí depois eu... E assim, não, outra parte eu conto depois, tá? É assim que Deus vai fazer. E não tem sido fácil, igreja. Mas Deus não tem deixado faltar, tá bom? Porque eu tenho um chamado. Eu não sou oferecida. Eu costumo dizer assim, eu não fui oferecida. Né? O Senhor me tirou, falou, você tem que fazer a minha obra, simples assim. Quando você faz a sua minha obra, eu cuido dos seus. Então, eu faço, né? As pessoas ligam, eu oro. Aí, precisa visitar, precisa fazer. E assim a gente vai. E o nome do Senhor é glorificado, amém? Diz assim, mas as que caíram em boa terra são as que com o coração bom e generoso ouvem a palavra, retêm e dão frutos com perseverança. Né? Então, a gente retém a palavra quando cai em terra boa e a gente persevera, tá? Eu falo com... Gemandashui de Comanai, terra sorebalabalasai, nesses 24 anos, quantas pessoas começaram, pararam, desistiram, naramandastou, né? Ixi, erebalabalasai. Na minha igreja não é fácil, é pessoas com inveja, com perseguição, com calúnia, pessoas que fazem macumba, pessoas que te perseguem. Igreja é tanta coisa. Mas para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, né? Então não é fácil, igreja, tá? E a gente... Eu aprendi... Na minha caminhada com Cristo, eu nunca fui uma pessoa de estar na igreja à tarde. Ai, pastor, isso, pastor. Nunca tive. Nunca gostei. É meu. Gosto de ir, orar, louvar. Me prontifico se quiser. Às vezes, a maioria das vezes não querem, tá? Porque acha que a gente quer tomar o lugar. E Deus conhece o meu coração, né? Então, nunca fui. Então, assim, eu vou, ouço a palavra. Oi, meu amor. Quer mais bolacha? Não. Tá bom, meu amor. Você não quer, não come, tá? Então, eu nunca fui, não. Eu sempre fui mais de ler palavra, de orar, de jejuar, de buscar Deus. Deus nunca deixou também, tá? E é isso. Aí você se apega com o homem. Não, não dá. O meu chamado é bem diferente, né? Então, é difícil. É um chamado estreito, mas... Eis-me aqui, né? E é isso, aí a gente tem que entender, porque o mistério do reino de Deus, né? Ela só é conhecida mediante a revelação da parte de Deus mesmo. Se Deus não quiser revelar, se os céus não quiser revelar, não adianta. Não adianta porque é o mistério do evangelho. Isso é muito tremendo, né? Porque ela não é de entendimento humano, né? Ela não é de entendimento humano, graças a Deus por isso, né? Então você tem que estar disposto a labalassu de comanai, né? A querer receber,
a palavra de Deus, né? E aí você vai descobrir a verdade no evangelho. E não é fácil, igreja, não é fácil, né? A gente enverga, mas não cai. Você não está em centro de perseguição, de calúnia, de enfermidade, de dor. Eu acho muito triste quando ele fala assim, ai, vem aqui, você não vai ter... Mentira, 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 tá? Mas quando o meu evangelho é revelado para você, você não consegue, sabe? Outro lugar, você se sente um peixe fora d'água. A verdade é essa. Então, a palavra de Deus, ela é proveniente do céu. Mensagem é do céu, tá? A mensagem é de Deus, é o próprio Deus que envia. Então, é assim que Deus faz para que seu nome venha a ser glorificado. E para que a gente... E o diabo, qual é o objetivo do diabo? Ele quer que a gente não creia no propósito de Deus, né? Porque o propósito do diabo é esse, tá? A gente não crê. Ele não quer que as pessoas escutem a palavra, ele não quer que as pessoas tenham entendimento. Então, assim, porque quando as pessoas têm entendimento da palavra, elas são o quê? Salvas. E o diabo, ele não quer. Ele não quer que eu e você venha ser salvo, tá bom? De jeito nenhum. Isso é aversivo para ele, tá bom? Porque se você for salva, é uma derrota para ele. Porque o objetivo dele é levar muitas pessoas para o inferno. Então, por isso tem muitas pessoas que creem durante um tempo, depois, como é algo superficial, né? Elas não são salvas. Fazer o quê, né? Aí elas acabam não sendo salvas. E Deus, ele quer a salvação para todo mundo, né? Jesus, ele quer a salvação para todos, tá bom? Então, a gente tem que ter uma fé forte, salvífica, uma fé verdadeira. Vamos lá para a candeia. Então, assim, a candeia. Ninguém acende uma candeia e esconde num jarro ou coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz, porque não há nada em oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido, aleluia, que não venha a ser conhecido à luz. Olha que coisa linda, igreja. Então, a gente vê que essa palavra aqui está falando da candeia, xeremanassu de comana. O que é uma candeia? Uma luz. Você não vai esconder uma luz debaixo da cama. Você não vai esconder debaixo do sofá. Você não vai esconder debaixo da mesa. Porque a luz, onde ela chega, ela ilumina tudo. Ramandasu de comana. E a luz incomoda as trevas. Terandasuribi de comanai, né? E canassorebi de comanai. E o diabo, ele fica o quê? Furioso com a tua presença. Porque ele não quer que as pessoas sejam salvas. Não quer que as pessoas sejam salvas, tá? Que esse é o propósito do diabo. Então, portanto, considere atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver mais lhe será dado, e a quem não tiver até o que pensa que tem, lhe será tirado. Então, nas coisas do Senhor, o que acontece? A gente tem que acender a nossa candeia. Jesus, ele transmite, né? As verdades do Senhor, elas são transmitidas, a palavra é transmitida, tá bom? E ela é conhecida, quando essa palavra ela é conhecida, ela é luz. Quando você passa a ser luz, você vai se colocar o quê? No lugar apropriado, tá bom? Você não vai se esconder. Você é uma luz, você brilha. E a luz incomoda as trevas. Todo aquele que é de Satanás, que mente, que rouba, que engana, que defrauda, que prostitui, que bate em criança, que abusa, são pessoas que vai ter aversão de você, que vai ter aversão de mim, da minha pessoa. Por quê? Porque ela vê que a luz que há em ti incomoda as trevas. Então, a gente tem que saber que nós somos luz, nós somos a candeia. E essa luz, ela tem que ser divulgada, essa luz, ela tem que ser proclamada universalmente, tá? Essa luz, ela tem que ser dita no mundo inteiro. E a gente, é a minha e a tua obrigação falar a verdade do Senhor, tá? Por quê? Porque quando a gente fala a verdade, o diabo, ele fica o quê? Revoltado comigo e com você. Por quê? Porque a gente está pregando o evangelho, que a gente está falando da salvação. E a luz, quando ela fala da Aramandaçu de Comuné, ela traz salvação. E o diabo, ele não quer, tá? Ele não quer a salvação. Ele quer que as pessoas venham se perder. Ele quer que as pessoas, elas venham ficar numa fé superficial, tá? Uma fé
que não gera a mudança, tá? Para quê? Para ele levar quantas mais pessoas com ele para o inferno. E diz assim, a mãe e os irmãos... Deixa eu marcar isso aqui. Não, vou marcar. Deixa eu marcar. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. A mãe e os irmãos de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiu aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver, querem ver-te. E ele lhe respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então a família de Jesus vai atrás dele, né? Então Jesus, ele fala, né, ele fala assim, minha mãe e meus irmãos são aqueles que praticam a vontade de Deus. Não que Jesus esteja desprezando a sua mãe, não que Jesus esteja desprezando os seus irmãos, mas ele está falando naquele momento que a obrigação dele é pregar o reino dos céus, né? E quando a pessoa aceita o reino do céu, ela se torna irmão, mãe, amigo de Jesus, companheiro, né? Porque o objetivo era o quê? Era falar do reino, da palavra de Deus, né? Então, Jesus, ele necessariamente ele tinha que ter uma família, porque ele teve que nascer, né? Porque só através do sangue, de remissão que haveria do sangue que haveria remissão de pecados. Então, como é que se diz? Com isso, Jesus, ele tem que deixar bem claro que ele tem mãe e pai, né? Teve José, né? Que foi quem criou Jesus, né? Mas ele é filho do próprio Deus, filho do próprio Deus. Mas que ele tinha que fazer a vontade do pai, não a vontade da sua família na terra. Jesus acalma a tempestade. Certo dia, disse Jesus aos seus discípulos, vamos para outra banda do lago. Eles entraram no barco e partiram. Jesus não deu uma ordem? Qual foi a ordem de Jesus? Certo, Jesus acalma a tempestade. Certo dia, disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Vamos, Jesus deu uma ordem, né? Então, quando Jesus ele dá uma ordem, tá dado. Enquanto navegavam, ele adormeceu, abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, eles corriam grande perigo. Então, Jesus, como sendo 100% Deus, 100% homem, ele dorme, ele está cansado e ele dormiu no barco. E ali sobreveio um grande vendaval sobre o barco, tá? Isso enquanto ele dormia. Mas aí, nos chama a atenção que aí, diz assim, os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Jesus pergunta a eles, né? Jesus pergunta, onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados, admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então, eles veem uma situação, porque Jesus fala, vamos atravessar o lago. Então, Jesus entra, descansa, dorme, vê um vendaval. Jesus, os discípulos, mestre, vamos morrer. Jesus simplesmente levanta a mão, repreende e fala, onde está a sua fé? Né? Eu falei para vocês que a gente vai atravessar. Vocês não viram o que eu fiz? Vocês poderiam fazer o mesmo. Mas eles confiavam demais em Jesus, né? Porque eles tinham o próprio Messias com ele. Então foi um privilégio deles, tá? Andarem com o Messias. Aranda, surimi comanai, né? E eles se perguntam, quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Quem é? Jesus, o próprio Deus, tá? Então, quando Jesus ele dá uma ordem, pronto. Foi dada. E acabou. Não tinha muito o que fazer. E eles iam para uma região, tinha uma região gentílica, tá? E assim foi, né? E aí teve essa tempestade. Mas por quê? Porque do outro lado haverá pessoas que necessitarão de ser libertas, né? E Jesus ele vai estar indo e o inimigo
ele não fica satisfeito com o que Jesus vai fazer. Sabendo ele que Jesus falou, vamos passar do outro lado, não que ele for onisciente, tá? Mas assim, ele já previu, se ele vai pro outro lado, alguma coisa vai acontecer, tá? Ele ouve aquilo que a gente fala. O diabo é sujo, ele ouve. Então, ele vai querer atrapalhar. Ok? E é isso. Deixa eu colocar até aqui. O diabo ouve. Quer parar. E a gente vê que, vamos 26, a cura de um endemoniado. Navegaram para a região do Gerazeno, que fica do outro lado do lago, frente da Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele, ó. Logo que Jesus chega, tá? Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupa, nem vivia em casa alguma, mas em sepulcro. Olha a situação deste homem, tá? Ele vivia em sepulcros, não vivia em casa, porque tamanho tamanha destruição e opressão o inimigo opunha sobre essa vida. Quando viu Jesus, gritou e prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-lhe que não me atormente. Por quê? Porque o diabo sabia, tá? Quem era Jesus? Ele reconhecia Jesus. Então ele falou: já vem me atormentar? Rogo-te que não me atormentes, né? Aí no 29, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e mãos acorrentadas, entregue aos cuidados de guarda, quebrava a corrente e era levado pelo demônio a lugares solitários. Então o diabo tinha uma fúria na vida desse rapaz, que ele ficava amarrado, algemado, ele quebrava as correntes, ele saía, ficava em lugares, os guardas tentavam prendê-lo, não conseguia. Gente, olha a situação deplorável desse rapaz, tá? Porque o endemoniado, ele se adianta a falar, porque os demônios que estavam nele conseguiam ver Jesus. Então, é algo que deixa assim, sabe? Declara o medo que o diabo tem do próprio Jesus, né? O medo que Satanás tem. E aí Jesus pergunta: qual o seu nome? Legião, tá? Respondeu ele: porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe que não os mandassem para o abismo. Então, a gente vê que tudo que esse rapaz havia passado, né? Sendo acorrentado e não segurava, era uma situação deplorável. E a gente vê que quando ele vê Jesus, ele fala: Filho do Altíssimo, quem vem me atormentar antes do tempo, né? Então, mostra ali que ele conseguiu reconhecer, né? Jesus. E aí, quando Jesus ele pergunta para ele, igreja, isso me chama muita atenção, que Jesus, né? No 30, ele diz assim: Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe para que não o mandasse para o abismo. Então era muito demônio. E o que significa essa legião, né? Sempre que eu prego, eu gosto de deixar bem claro que legião correspondia a um grupo de soldados romanos, tá? Uma legião correspondia a 6.000 homens. Então, mostrava que esse homem ele tinha 6.000 demônios. Então, você pensa que uma pessoa pode carregar 6.000 demônios dentro dela, né? São muitos. Então, mostra a opressão que este homem sentia, tá? Porque nós, sendo imagem e semelhança de Deus, o diabo ele quer destruir. Este homem ficava acorrentado. O prazer dele era ver ele acorrentado, tá? Mostrando que estava assim, Senhor, Deus. Porque cada vez que um filho de Deus, as criaturas do Senhor são oprimidas, Deus ele fica triste, tá? Porque quando nós aceitamos Jesus, que levamos uma vida, que a semente cai na terra boa, então o diabo ele não tem mais esse poder de oprimir, tá? De nos oprimir. Então, isso deixa bem claro que Satanás é um derrotado. Então, isso faz com que ele tenha que bater em retirada. Em nome de Jesus. E aí,
É, Aí diz assim, né? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Então eles não queriam ir para o abismo. Tá? Não vai para o abismo, Thaís, não. O que eles disseram? Uma grande manada de porcos, no 32, estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles e Jesus lhe deu permissão, né? Então, Senhor, manda-nos para aqueles porcos, né? Eu não quero ir para o abismo, né? Lugar de confinamento para os espíritos malignos e para Satanás. Era um lugar de confinamento ali que eles ficavam ali. Então o diabo não queria, tá? A gente vê em Apocalipse 9:1. E aí uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina e os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar nele. Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se a precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Por quê? O que que acontece, né? Os demônios precisam de corpos, tá? Para sobreviver, para eles estar se sentindo, vamos dizer assim, se sentindo, tá? Porque eles são espírito, né? Diz assim, vendo que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram estes fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus e vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Então, aquele mesmo homem, pensa, aquele mesmo homem que estava que muitas vezes ele tinha se apoderado dele, aquele mesmo homem que no versículo 29, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem, muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentadas, e entregue aos cuidados de guardas, quebrava correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários, a sepulcros, entendeu? Então a gente vê que quando eles viram este homem assim, no versículo 36, eles fugiram, né? E aí diz assim, olha só, no 36, os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então, a gente vê que não houve uma empatia, uma alegria, entendeu? Não houve empatia. Não houve alegria na salvação, tá? Não houve alegria. Houve ira por causa da perda, raiva. Então, diz assim, todo o povo da região dos Genadães se pegou a Jesus que se retirasse, porque eles estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. Jesus, não queremos você aqui, simplesmente assim. O que que você fez? Você nos deu um prejuízo, né? Você fez com que aqueles porcos caíssem do espinhadeiro. O que que você fez, né? Porque é o nosso meio, né? Os porcos, para os judeus, os porcos, até no dia de hoje, ele é tido como imundo, tá? Mas para aquele povo de Decápolis ali, de Genar, era um recurso deles, tá? Aquela região gentílica ali era o meio de trabalho deles, mas eles não conseguiram o ganho financeiro. Lembra que a gente viu da semente, né? A gente pode ver aqui, ó, no 14, as que caíram entre os espinhos são as que houve mais das sementes, mais seguiram o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Então, a gente vê que o versículo 14, tá? É o que acontece com esse povo aí, dos genazarenos lá, tá? Porque eles não conseguem ver, né? Eles não conseguiam ver o que Jesus tinha feito. Por causa do poder aquisitivo, do dinheiro. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo, volte para casa e conte quanto Deus lhe fez. Assim o homem foi e anunciou à cidade inteira quanto Jesus tinha feito por ele. Eu tô, não. Você é um testemunho vivo, tá? Você é a carta de Cristo. Então, você vai anunciar o que eu fiz por você para que outros possam se converter. E diz assim, agora vamos lá. O poder de Jesus sobre a doença e a morte, no 40. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos estavam esperando. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostou-se aos seus pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua filha de cerca de 12 anos estava morta.
Estando Jesus a caminho, a multidão comprimia. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos. Então você vê que, olha o contraste, Jesus ele vai, né? E Jairo, um dirigente da sinagoga, que era uma pessoa responsável por dirigir os cultos, selecionar, participar ali dos trabalhos, né, da sinagoga, deixar em ordem, ele vê que a sua filha está muito doente. Ele poderia pedir para os sacerdotes? Poderia, mas com certeza ele via ali a situação daquele povo, tá? Dos líderes religiosos daquela época. O mau testemunho dos líderes religiosos, tá? Então, devia ter um mau testemunho, mas ninguém pudera curá-la. Aí, a gente vê que aí, neste caminho, quem encontra Jesus, né? Uma mulher, tá? E aí diz que nesse encontro, no 43, estava ali uma certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, gastara tudo o que tinha com os médicos. Mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por distrair dele e tocou na borda do seu vestido e imediatamente cessou a sua hemorragia. Esta mulher, ela não poderia estar ali, tá? Porque ela era tida como impura, porque ela tinha uma regra, tá? Ela menstruava constantemente. E ela vai e toca na orla do vestido de Jesus. E aí Jesus pergunta no 45, quem tocou em mim? Perguntou Jesus. E aí, como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Tem uma versão que fala, saiu virtude. Então a mulher, vendo que não conseguia passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo contou, porque tinha tocado nele como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Então, a mulher, quando ela toca na orla de Jesus, automaticamente ela é curada. Ela sente ser revigorada, sente aquele sangue parar, né? Aquele sangramento. Igreja, a gente menstruou uma semana, 3 dias, a gente já fica mal, cara. Pensa, você menstruar durante 12 anos. Aquela mulher deveria ser pálida, deveria ser seca, branca. Não sei, mas uma pessoa que tem hemorragia durante 12 anos, ela deveria ser muito fisicamente debilitada, com certeza. Então ele lhe disse, filha, sua fé a curou, vai em paz. Jesus não deixou ela despercebida, tá? Jesus quando chama, né? Jesus ela chama e Jesus ela chama, ele fala assim, filha, com carinho, tá? Filha, né? Vai em paz. Provavelmente aquela mulher ela se sentia, como eu posso dizer? Desprezada, se sentia sozinha. E quando Jesus chama ela de filha, Jesus acalenta, tá? Jesus acalenta ela. E ela se sente uma pessoa amada, uma pessoa especial, com certeza. Ela precisava, porque Jesus diz assim, então eu lhe disse, filha, sua fé a curou, vai em paz. Ela é curada e salva, vai em paz. E diz assim, no 49, enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, gerente da sinagoga, e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Automaticamente, uma é curada, e aí Jesus ouve a notícia, Jairo, nossa, a mulher foi curada, ela atrapalhou a cura da minha filha. Agora veio eles e falam, sua filha morreu, não incomoda mais o mestre? Meu Deus, então assim, foi uma situação assim, bem uma cura e uma morte. Mas quem estava no meio tinha poder, tanto na cura como na morte. Ele tinha poder em tudo, tá? Poder sobre a doença, sobre a morte. O próprio Jesus. E ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia, ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai da mãe da criança. E aí diz no 52, enquanto isso, todo o povo estava lamentando e chorando por ela. Não chore, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Oi, filho. Espera que a mamãe já vai botar, tá? Mamãe já vai limpar a bagunça. Tô acabando. No 53, todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Aquele povo que chorava, quando Jesus chega e fala que a menina tá dormindo, não tá morta, eles começam a rir, tá? Igreja, porque é mais fácil a pessoa chorar com você do que se alegrar com a sua alegria.
Isso é muito estranho, sabe? Você já falou com alguém que você fala assim, ai, eu comprei tal coisa, a pessoa, ai, meu negócio que, ai, não, vai dar certo, você vai comprar outro. Mas quando você fala que você comprou, a pessoa não se alegra. Isso é muito triste, né? Aqui foi no caso da menina de Jairo, o povo riu, porque ela tava morta. Como assim? Como assim ela vai ser restituída à família, né? Mas ele tomou pela mão e disse, menina, levanta-se. E o espírito voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido, por causa dos líderes religiosos que perseguiam Jesus, tá? Então Jesus estava evitando esse confronto. Então, a gente vê que o milagre para Jesus, qualquer coisa é possível para Jesus. É impossível para mim, para você, mas para Jesus não, né? Então, que o Senhor possa falar melhor aos vossos corações, que vocês tenham um final de semana abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe e fica na paz.